O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre petistas e direitos humanos. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. No que diz respeito ao plano de ação de gênero, a gente vem tentando esse plano desde Lima, em 2014. Agora, temos um plano escrito que serve de orientação para os países. Espero que o nosso país, com todo o momento que nós estamos vivendo, o comprometimento do presidente Lula, seja uma oportunidade grande da gente continuar fazendo um trabalho no sentido desse reconhecimento, de enfrentamento às discussões que estão colocadas, né? O plano ele é muito importante porque ele traz de verdade uma estrutura sistemática que dá para discutir mulheres e meninas em relação ao clima em várias áreas, né? Na área de mitigação, de financiamento, de adaptação, tecnologia, capacitação. É possível fazer essa discussão com este plano que a gente tem. Como disse, ele tem uma estrutura que garante a gente fazer esses debates inúmeros, tema da violência, tema de cuidado, tudo isso acaba sendo envolvido nessa discussão do plano de ação, o plano de ação de gênero da COP30, e imagino que o Brasil, imagino não, tenho certeza que o Brasil fez bem, muito bem. Nós, das COPs que eu pude participar até hoje, o nosso país não deixou nada a desejar. Eu acho que o presidente Lula foi capaz de puxar para si um protagonismo importantíssimo para a condução dos caminhos que foram traçados, para os consensos, para os dissensos, colocou alternativa como a questão dos combustíveis fósseis. E é diferente do que diziam, nós tivemos uma COP com uma alta participação dos países, compromissos firmados, sonhos colocados em marcha, e é um pouco isso que eu vejo como resultado da COP e da felicidade de poder estar aqui, de receber muita gente, de participar dos processos sociais, da Marcha Global, e de entregarmos um documento ao presidente Lula, né, ao presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, com as nossas demandas e a nossa visão para este processo de mudança urgente que o mundo precisa, que a humanidade precisa, que os seres humanos precisam. O presidente Lula, ele reconhece nesse momento o tamanho dos desafios que nós temos ainda, né, no mundo do trabalho, na visibilidade política das mulheres negras, principalmente. A gente sai da marcha também, da Marcha das Mulheres Negras, entregando uma pauta, né, para o governo. Tivemos uma reunião com o STF para pautar também a questão da justiça, né,
que vem acontecendo vários, o genocídio da juventude negra, enfim, todos esses debates têm sido bem encaminhados com o presidente Lula. Agora, não se combate o racismo no Brasil se não for com políticas financeiras. E aí o presidente tem trazido para esse debate e para a centralidade o investimento. Então, acho que isso faz toda a diferença para nós, né, enquanto mulheres, mães, mulheres negras, principalmente. Então, faz toda a diferença porque a implementação da política de combate às desigualdades, de combate ao racismo, de combate ao genocídio, ao feminicídio, né, que as mulheres negras estão no topo de todas essas violências. Então, trazer para a centralidade do debate da política pública, né, e falar de financiamento, isso é um grande avanço para nós. Então, nós temos mulheres extrativistas, mulheres das águas, pescadoras, as mulheres da floresta. Então, alcançar todas essas mulheres e que sofrem violência, né? Nós somos 68% da população de Rondônia de pretos e pardos. Então, e as mulheres, como sempre, nós somos a maioria nesses espaços, alcançar essas mulheres, combater a violência de gênero, que nós discutimos agora recentemente, né, como a Poliana, que é do escritório da ONU, que se instala em Rondônia, que já é um marco também, um avanço para a gente, é caminhar junto com todas essas mulheres, reconhecendo a sua diversidade, as vulnerabilidades e construindo um Estado melhor. Nós estamos no Estado reacionário. Rondônia é um estado extremamente reacionário, está em primeiro lugar em feminicídio, e quando a gente faz o recorte de gênero e raça, nós, mulheres negras, estamos no topo destas violências. Como eu estou na base da educação, a gente tem feito um diálogo muito estreito, não só com a Secretaria de Educação, né, e o governo do Estado, mas também com o governo federal, através do MEC e da Secretaria de Educação para as Relações Étnico-Raciais, a SECADI, que tem uma mulher preta à frente muito potente, que é a Zara, né? E tem feito um diálogo em todo o Brasil, tem feito um trabalho espetacular de inclusão e importante lembrar, com financiamento. O governo federal tem investido muito na educação antirracista. Então, esse financiamento tem feito toda a diferença. E nós temos agora, continuando a falar de educação, o seminário de formação, né, para gestores, supervisores e orientadores escolares, que acontecerá 18 e 19 agora, é o primeiro módulo, né, um lançamento, mas a gente continua nessa formação. Então, esse é um grande avanço, porque combater o racismo perpassa pela educação. Um outro avanço, e ainda falando do estado de Rondônia, em uma articulação muito estreita do Ministério da Saúde e da sociedade civil organizada, o núcleo de saúde da população negra. Então, eu vejo que isso também já é um grande avanço para nós, mulheres negras, e para toda a população de Rondônia, que é de maioria de pretos e pardos. Nós tivemos, recentemente, agora em outubro, a 17ª Plenária Nacional da CUT, onde a gente discutiu uma pesquisa muito importante sobre a opinião da população sobre o sindicalismo, né, e o que achava dos empregos formais, da CLT, né, da pejotização, que é a contratação, né, de pessoas jurídicas via CNPJ. E aí uma coisa me chamou a atenção. Não é verdade, como a gente achou, né, por algum momento, que as pessoas não querem ser contratadas por CLT, né, que a coisa do CLT acabou. Não é verdade, as pessoas querem se sentir asseguradas, né, do ponto de vista da seguridade social mesmo. Querem os direitos trabalhistas que um CLT tem garantido. O que as pessoas não querem é o baixo salário. O que as pessoas não querem é a precarização. Então, a resposta para esse esvaziamento dos direitos trabalhistas, que é feito de maneira proposital, não é acabar com o formato CLT, é ampliar direitos e ampliar a margem de salário para que as pessoas tenham mais renda e consigam se organizar mais e melhor, diminuindo, inclusive, a jornada de trabalho, que é a luta do fim da escala 6x1. Porque
quem foi empreender, e a pesquisa também mostra isso, quem foi empreender é grande o percentual de pessoas que meio que se arrependeram, porque até ganham no primeiro momento um valor a mais, mas depois se adoecem, depois se não conseguem se manter naquele espaço, não tem alternativa, não tem nenhum tipo de seguro, desemprego, não tem como fazer um giro. Então, assim, como trazer novas lideranças? Eu acredito que é necessário a gente se atualizar no mundo do trabalho que a gente vive hoje, né? Então, a gente chamou isso conceitualmente por um tempo de uberização, mas é isso, assim, os empregados de plataformas. Como a gente se aproximar desse pessoal? Como criar sindicatos dessas categorias ou associações trabalhistas dessa categoria para voltar a ter um movimento sindical, seja na base dos sindicatos ou nas direções das centrais, de uma maneira mais robusta e mais participativa. Então, assim, não é verdade que as pessoas não querem mais saber de sindicato, mas a gente precisa encontrar o caminho de se reaproximar dessa base, de demonstrar a nossa capacidade de representá-las, né? Então, tornar os nossos espaços menos burocratizados, mais convidativos, ouvindo mais a realidade das pessoas. Hoje as pessoas estão com a sua saúde mental profundamente fragilizadas, e a gente vem fazendo essa discussão lá na saúde do trabalhador e da trabalhadora da CUT, porque as pessoas estão muito fragilizadas, é um tempo muito extenso de tela, o trabalho extrapolando o limite das paredes físicas do ambiente de trabalho e chegando até as residências, e essa saúde mental, essas fragilidades, elas não têm onde ser escoadas, né? Não tem um lugar de acolhida. Então, o movimento sindical ele precisa ser um lugar de acolhida também, inclusive compreendendo quais são as realidades do dia a dia. No caso da mulher, a mulher que tem um filho ou uma filha, criança, bebê, pequenininho. Então, a gente precisa ter os espaços de acolhimento. Essa mulher precisa ir com seu filho para o espaço e se sentir segura para participar com ele lá, né, com os recreadores e recreadoras, com creches. Então, encontrar os formatos que viabilizem a participação e não dizer assim, ó, a pessoa que tem o perfil tal não pode participar. Porque se for desse jeito, vai ter só homens, né, brancos, sem filhos, que já têm a sua renda bastante ok. E não é esse o único perfil que a gente tem que ter, porque isso não representa o conjunto da sociedade, menos ainda o conjunto da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, boa parte dela é integrada por mulheres pretas, mães solos, né, com demandas, né, de famílias atípicas. Então, o movimento sindical tem que cada vez mais se abrir e se preparar para acolher os diferentes perfis, tem que preparar essa participação. Isso não é um desafio fácil, porque não é só um desafio estrutural, é um desafio de compreensão e priorização dessa necessidade. Mas eu acredito que essa discussão está em curso, tanto de se aproximar, né, de trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão a serviço de plataformas, como no sentido de ampliar a renda de quem é CLT, quanto nesse sentido de dar as condições específicas de participação para o perfil, né, atípico, para um perfil mais alcançado pelas opressões. Eu acho que essas são demandas que precisam estar na nossa prioridade, na nossa cesta básica, para que a gente possa ter um sindicalismo que se atualize e que agregue novos perfis, e não que vá encolhendo e reduzindo de tamanho, não só na quantidade, mas no tamanho da participação e da qualidade representativa no mundo do trabalho atual e existente concretamente. Nesta semana, discutimos sobre petistas e direitos humanos. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.